Bem, hoje a gente vai aprender a como tratar imagens em Python utilizando a biblioteca CV2. Mas, primeiramente, é interessante a gente saber o que seria uma imagem e como que o computador ele como que o computador lida com uma imagem. Então, uma imagem é nada mais nada menos do que uma matriz onde cada número na matriz representa um pixel. E cada posição seria também um pixel. E um pixel é uma palavra que a gente já conhece, já escutou muitas vezes. Então, se a gente visse, por exemplo, uma imagem 10 por 10, ela teria 10 pixels de altura e 10 pixels de comprimento, onde cada número naquela matriz representa a cor do pixel. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem em preto e branco, certo? Então, você consegue ver que o pixel aqui é um número e o computador depois converte esse número na cor para apresentar para a gente. E aí, com preto e branco é bem simples. São só valores entre 0 e 255. Né? Que são valores de preto e de branco. E aqui, no caso, ele está dividindo por 255, então vai de 0 até 1. É normalizado, como a gente chama. Já imagens de três cores, RGB, usam três números. Um número representando o valor de azul, um número representando o valor de vermelho e um número representando o valor de verde. Tá lembrando? E esses números a gente chama de canais. Então você pode pensar como três matrizes, uma em cima da outra, e aí o computador, na hora de mostrar a imagem para você, ele pega aquele número e combina com o número de baixo, ou é como se você estivesse pegando um daqueles papeizinhos de festa transparente e colocando em cima de outro papel transparente, aí a cor vai combinando. Ou você pode pensar como uma matriz onde cada elemento são três elementos. Onde o elemento lá seria a cor RGB. Tipo, 20, 30, 100, sabe? Ah, então tem essas duas formas de pensar. Mas o importante é a gente saber que uma matriz é representada no computador, uma imagem é representada no computador como uma matriz. Aí a gente vai usar o Google Colab para fazer essa capacitação. E ele funciona bem parecido com o Jupyter Notebook, que funciona como... ele é um notebook virtual. Você entra nele e você consegue codar em Python sem precisar instalar Python no seu computador sem nada. Aí você tem um limite de espaço, um limite de processamento, que está tudo lá nos servers do Google. E aí você tem essa interfacezinha aqui. Se eu criar um novo, do início fica mais fácil de ver. Onde você tem uma parte onde você pode escrever código e escrever texto, que é essa parte aqui. E se você abrir esse menu aqui, você consegue mexer nos arquivos que você dá upload para a máquina virtual. Aí se você quiser inserir mais um texto ou mais um código, é só vir aqui e clicar em mais código, mais texto. Aí em texto você pode escrever, você pode colocar em tópicos hierárquicos ainda por cima. Tipo assim, com duas hashtags, esse aqui tá dentro desse de cima. E aí você coda que nem em Python normal. Não vou entrar muito aqui, só falando bem por cima, só pra dar pra entender. Só ver o que falaram aqui. Ok. Beleza. Então, os primeiros passos, eu vou fechar esse aqui por enquanto. Os primeiros passos Olha, chegou mais um. Alô, alô? Tá dando pra ouvir, Matheus? Não sei, mas vamos continuar. Como a gente está usando uma máquina virtual, a primeira coisa que a gente vai fazer é garantir o acesso ao drive para ela poder pegar as imagens. É como se eu tivesse garantindo o acesso a um diretório no meu computador. Alternativamente, eu poderia dar upload nas imagens aqui. Ao final de toda a sessão do Google Colab, as imagens, tudo que você deu upload é deletado, e se você quiser fazer de novo, você tem que dar upload de novo. Aí eu acho só mais fácil, nesse caso, a gente garantir acesso ao Google Drive. Aí com essa função do Google Colab, import drive, e aí drive.mount,
e essa string, ele garante o acesso. Ele vai primeiro conectar, aí eu falo aqui, conecto o drive, aí eu escolho o meu drive e permito. E simples assim. Aí só está terminando de executar. Ah, sim, outra coisa. Você executa bloco por bloco de código. Então, se você colocar códigos em blocos separados e você clicar para executar, ele só executa aquele bloco. Bem legal para se organizar. Bem, a primeira coisa para trabalhar com CV2 é importar a biblioteca, né? Assim como a maioria das coisas de Python a gente importa. A gente também vai importar a NumPy. Eu já comento sobre essa linha aqui. Então, como a imagem, né, é um array, a gente vai usar a função cv2.imageRead e aí a gente passa o caminho da imagem. Aqui eu tenho um caminho do meu drive para uma imagem. E a variável imagem vai receber o array da imagem, certo? E a gente pode passar um parâmetro aqui para se a gente quiser a imagem colorida, ou seja, com 3 canais, ou em preto e branco, ou seja, com um canal. E aí a gente pode usar a função cv2 underscore imshow e passar como parâmetro a imagem que a gente quer, ou o array, e ele vai mostrar a imagem. Se eu executar aqui, ele pegou a imagem do meu drive, que é justamente essa, certo? Essa primeira. E aí depois ele mostrou ela. A gente está usando essa cv2 underscore imshow porque você consegue ver que a CV2 aqui antes usava um ponto, né? Tudo da biblioteca CV2 vai usar ponto. Esse aqui usa um underscore porque é um patch do Google Colab, porque a CV2.imshow, que é que você usa normalmente se você estiver fazendo na sua máquina, não funciona bem aqui. Aí tem esse patchzinho, mas é a mesma coisa. Só passar a imagem como parâmetro e tranquilo. Você também, além de ver uma imagem e exibir ela na tela, você consegue salvar a imagem em outro formato. Então, opa. Se precisa, ele instala automaticamente. Mas até agora eu nunca precisei não. Aí você também, além de pegar a imagem e exibir ela na tela, você consegue salvar a imagem em outro formato ou depois de você fazer alguma alteração nela. Então, se eu usar cv2.imwrite e aí eu passo o caminho onde eu quero que seja salva e a extensão, e aí também a imagem que eu quero que seja salva, ela fica salva. E aí você também pode pegar o retorno aqui o retorno da imagem com a função, mas aí ele não funciona bem para você exibir a imagem que você salvou. É interessante você pegar novamente e depois colocar aqui. Se você colocar assim direto, ele vai dar um erro de clip. Eu acredito que ele salva o retorno de cv2.imageRead é ligeiramente diferente do ImageRead. E aí ele não funciona bem com o ImageShow. Mas se você só pegar o caminho que você salvou e passar ele pros ImageRead, você consegue ler a imagem que você salvou. Aí, se eu usar aqui, eu salvei a imagem no meu próprio drive. Então, se eu abrir o meu drive, vai estar a mesma imagem que a gente viu, só que com a extensão de .jpg. Ele vai estar provavelmente aqui nos novos. Não está. Ok, mas confia em mim que funciona. Seguindo. Vou só deixar assim. Aí a gente pode também ler a imagem como em preto e branco, como eu falei, se a gente passar o parâmetro 0 aqui. E aí a imagem aqui embaixo, essa segunda imagem que eu li como em preto e branco, aparece em preto e branco pra gente. Se você estiver fazendo isso na sua máquina, você também pode usar funções para fechar as janelas que o CV2 vai abrir na sua tela. Porque quando você fizer o CV2.imshow, ele vai dar um pop-up na tua tela. E aí você pode fechar manualmente ou só usando Destroy All Windows. Aí no Google Colab não é tão relevante.
porque ele não abre janela, ele abre no bloco de retorno aqui. Aí aqui eu vou imprimir a imagem sem usar o image show, só a variável em si mesmo. Aí a gente consegue ver que é justamente essa primeira aqui é a imagem de colorida. Aí a gente consegue ver que é uma matriz onde cada elemento tem três valores, e aí eles têm linhas e colunas referentes à dimensão da imagem. E aqui em preto e branco, aqui embaixo, é bem mais fácil de perceber, né? Que só precisa ver um valor. Aí seria o valor do pixel de 0 a 255. Bem, além de você conseguir exibir uma imagem com CV2, você consegue transformar e criar imagens. Então, se você usar a NumPy para criar uma matriz de 500 por 500 com 3 canais, ou seja, 3 profundidade, ou seja, 3 cores, e salvar ela como unsigned bit ou qualquer... Eu acho que funciona com float também, ou com inteiro normal, mas eu estou salvando aqui como unint 8. Eu consigo fazer uma matriz e ao exibir essa matriz com o CV2, ele interpreta como uma imagem. E aí, como eu usei o NP0, ele vai criar uma matriz de 500 por 500 por 3, onde todos os valores é zero. Daí é só um quadrado preto, certo? Aí aqui a dimensão da matriz é a dimensão da imagem, e o terceiro valor é a quantidade de canais. Aí a gente também consegue desenhar várias formas de escrever também na imagem. Usando o cv2.rectangle, a gente passa a imagem como padrão, ou como parâmetro, as coordenadas de início do retângulo, as coordenadas de final do retângulo, a cor do retângulo, né, 255.0.201, seria a cor dele em RGB. Eu indico que ele vai ter 3 canais. Eu escolho o tipo de linha e, se eu não me engano, Shift S ele é... Não, na verdade o Line Type é o pontilhada ou reta. Eu não lembro o Shift, eu confesso. Mas aí tem como passar diferentes parâmetros de linha. Com esse aqui eu crio esse retângulo rosa dessa forma. E se eu botar, sei lá, 1, ele vai mudar o Line Type. Mas aí eu tenho que mudar as coordenadas também. Então deixa eu fazer um retângulo preto de novo. Porque ele só fez por cima do retângulo que estava antes. Aí, ele fica um pouco mais fininho. Deixa eu testar outros tipos de linha aqui pra gente ver. Não, deixa eu testar outra cor, na verdade. Tô aqui uns 50. Não, ele não quis. Ótimo. Eu quero que ele vire preto de novo e ele mude de cor. Ok, não tá indo. Pera aí. Vamos tentar uma mudança mais radical aqui. Agora foi. Ok, era só porque a cor era parecida mesmo. Aí eu tava rodando esse aqui de cima de novo pra poder sobrescrever a imagem que tava, né? Eu só transformei ela em toda preta de novo. Porque ele, como eu não mudei as coordenadas aqui do início e do final, ele tava só desenhando o retângulo em cima do retângulo que tava antes. Aí a gente consegue também desenhar linhas e tem a mesma ideia do retângulo. A gente passa uma coordenada de início, uma coordenada de fim e uma cor. Aí a gente pode só desenhar várias linhas. Eu estou desenhando uma linha vertical aqui, uma linha horizontal aqui, uma linha diagonal aqui. Certo? Bem tranquilo, coisa básica. A gente consegue também desenhar círculos. Aí aqui eu estou botando a cor numa variável e passando a variável como parâmetro. Mas não é a mesma ideia. Para o círculo, a gente escolhe uma posição para o centro e um raio. Então, eu estou começando aqui em 250 para o centro da imagem, para o centro do círculo, que é também o centro da imagem. E aí eu faço um círculo de raio 10, um círculo de raio 100 e o círculo de raio 250. Sempre pixels, né? Aí eu crio esses 3 círculos concêntricos aqui. Bem tranquilo. Também dá para escrever na imagem. Sim, eu nem comentei, né? Mas aí são as diferentes funções. A cv2.circle para o círculo, cv2.line para a linha e cv2.rectangle para retângulo e quadrado.
Aí também tem como escrever, que seria o cv2.putText. Você passa a imagem, você passa o texto que você quer, ah, a coordenada de início, a fonte, que eu estou usando essa fonte aqui já da CV2. Novamente eu passo para uma variável e passo a variável como parâmetro. Esse 1, eu agora não lembro o que ele é, mas aí tem a cor. Esse 4 eu também não lembro o que ele é, vocês vão ter que me perdoar. E o tipo de linha. Vamos mexer aqui para ver se a gente descobre. Aí ele não trata caracteres em português, né? Você consegue ver que o E com acento fica uma interrogaçãozinha. Vamos mexer nesses parâmetros aqui, ver se eu lembro o que eles são. Acho que é o tamanho. Esse aqui eu tenho cara de seu tamanho. Esse aqui... deixa eu deixar uma imagem preta de novo. Pra gente conseguir ver melhor. Ok, esse aqui eu não sei o que tá fazendo ainda. Vamos aumentar aqui. Talvez a grossura. Não, acho que é isso. Acho que esse aqui seria o tamanho da fonte e esse aqui seria a grossura. Tem aqui. Eu não li que eu tinha escrito aqui no comentário. A coordenada de início, o tamanho, a cor, a grossura e o tipo de linha. Certo? E a gente consegue também fazer outro tipo de transformação com a imagem. Se você já mexeu num programa de edição de imagem, você sabe que você consegue rodar, mexer a imagem, passar para o lado, escrever. Tudo isso a gente consegue fazer aqui. Só que isso de mover a imagem funciona um pouco diferente aqui na biblioteca. Talvez até o programa faça isso, sabe, por debaixo dos panos e a abstração de você só arrastar é diferente. Mas como a imagem é uma matriz, para aplicar transformações, tipo movimentar a imagem, rotacionar, o que a gente faz é a gente multiplica ela por uma outra matriz. E a matriz resultado daria a imagem transformada para a gente. Então, eu vou primeiro pegar as dimensões da imagem. Se você usar img.shape, o objeto que o imread do CV2 retorna tem uma dessas um desses atributos, que é a dimensão. Então se você salvar, se você fizer img.shape, ele vai ter 0, vai ser uma tupla ou um vetor de duas coordenadas, onde a coordenada 0 é a dimensão em linhas e a coordenada 1 é a dimensão em colunas. Daí eu estou salvando esse aqui em colunas e linhas. E aí eu vou criar uma matriz de floats 0, 1, quer dizer que eu estou trabalhando no eixo X, certo? 150 vai ser a quantidade que eu vou estar deslocando no eixo X. E aqui, 0, 1 vai estar indicando que eu estou trabalhando no eixo Y, certo? O primeiro é X, o segundo é Y. Daí quando eu coloco 1 em X, 0 em Y, eu estou aplicando a transformação só no eixo X. E aqui, do outra forma. Como eu estou colocando 0 em X, 1 em Y, eu estou aplicando a transformação só em Y. Daí o que essa matriz está me dizendo é que futuramente, quando eu multiplicar essa matriz pela outra, eu vou ter um deslocamento de 150 pixels no eixo X e 70 pixels no eixo Y. Então eu vou rodar aqui. E você consegue ver que aquela imagem que estava centralizada antes, ela agora está deslocada 150 pixels no eixo X e 70 no eixo Y. Aí aqui eu crio uma outra matriz. Mas aí, pronto. Como é que ela faz isso? Você usa a função cv2.warpAffine. Aí você passa a imagem que você quer, a transformação que você vai fazer, que foi a matriz que eu falei aqui em cima, e as dimensões da imagem, né? Que são as linhas e as colunas. Nessa ordem. Colunas primeiro, depois linhas. E aí, essa função já vai aplicar a transformação pra gente e ela retorna a imagem. Então, eu uso aqui embaixo o cv2.imageShow e mostro a imagem transformada. Aí aqui eu crio uma outra imagem, uma outra matriz para uma outra transformação, na verdade, onde eu me movimento menos 150 pixels no eixo X e menos 70 pixels
no eixo Y. Então você consegue ver que o sentido positivo do eixo X é para cá, para a direita, e o sentido positivo do eixo Y é para baixo. E aí quando você aplica negativos, ele vai para a esquerda e para cima. Além de movimentar, translacionar a imagem, a gente consegue girar a imagem. Eu vou também salvar as dimensões da imagem aqui no início. E aí eu vou salvar em 2 parâmetros aqui o ponto onde eu vou girar a imagem, certo? Um deles é o centro, ou seja, eu vou girar a imagem no centro, que é a forma mais normal como a gente gira uma imagem. E aqui eu estou passando um eixo diferente do centro por onde eu vou rodar a imagem. Aí eu estou passando um eixo que está 50 pixels abaixo do centro, ou 50 pixels abaixo do topo mesmo, porque não está dividido por 2, e 50 pixels à direita, à esquerda na verdade, da primeira linha. E aí eu também estou salvando aqui 3 ângulos, que seria o ângulo que eu vou girar a imagem. E aí a gente usa a função cv2.getRotationalMatrix para a gente conseguir primeiro a matriz da transformação. Aí a gente diz o eixo ou o ponto por onde a gente vai girar. Aí eu vou girar aqui no centro. E aí o ângulo. E aí o zoom, se você quiser. Né? Não tem zoom. 1.5 você vai dar um zoom de 1.5. 0.25 você vai retrair por 3/4, né? E aí, passando o eixo por onde você quer rodar, o ângulo e o zoom, essa função vai lhe retornar a matriz. E aí a gente vai passar essa matriz de transformação novamente para o Warpafine. Né? Aí a gente passa a imagem que a gente quer, a matriz da transformação e as dimensões da imagem. Sempre assim. Só vai mudar a matriz dependendo da transformação. E aí, eu apliquei 3 transformações, né? Uma no centro, rodando 90 graus e deixando o mesmo ângulo. Uma outra no centro e rodando menos 45 graus e dando um zoom de 1.5. Uma outra rodando por esse eixo aqui e tirando um zoom de 3/4. E aí, quando você gira no centro 90 graus, é o que você espera, a imagem só fica em pé. Aqui você girou 45 graus e deu um zoom, e aqui você, pelo centro também, e aqui você girou num eixo diferente e tirou o zoom por 45 graus. Aí ele gira assim, tira o zoom, mas não pelo centro, pelo eixo que você traçou. E isso é a parte mais básica da biblioteca CV2. A parte realmente interessante dela vem agora. Eu só vou dar uma fechada aqui. Que é a parte de segmentação de imagens e trato de imagens. O que seria a segmentação de uma imagem? Bem, no ramo da inteligência artificial e em outros ramos também, o ramo médico, por exemplo, quando você faz um scan do seu cérebro, é interessante abstrair certas partes da imagem e focar em outras. Essas partes onde a gente vai focar chama de região de interesse, ou Region of Interest em inglês, e aí a sigla é a ROI, ROI. Existem várias formas de você focar nessa sua região de interesse. E essas formas se chamam transformações ou segmentações. A transformação mais comum que se tem é o thresholding, ou limiar em português, que seria um limite. Você vai escolher um pixel, um valor de pixel, melhor dizendo, e tudo abaixo desse valor vai ficar preto e tudo acima desse valor vai ficar branco. Se eu não me engano é isso. Se não for isso é o contrário. Só conferir. Isso mesmo. Abaixo vai ficar preto, acima vai manter o valor, na verdade. Daniel vai perguntar alguma coisa? Eu não entendi muito bem essa parte. Vamos lá. O que ele faz? A parte do thresholding? Sim. Beleza. Você vai escolher um pixel, uma cor, basicamente, e tudo que está abaixo dessa cor no valor numérico vai ficar preto. E tudo que está acima dessa cor
vai manter a sua característica. Então, será que eu tenho um exemplo bom aqui? Deixa eu ver se eu uso o threshold. Uso, aqui, pronto. Tem um exemplo aqui. Eu vou pegar a minha imagem, aquela mesma imagem que a gente estava vendo antes. Eu vou salvar ela como preto e branco, certo? E aí eu vou escolher um valor. O valor que eu escolhi foi 100. Então, todos os pixels, se eu for aplicar o threshold, todos os pixels que tem valor acima de 100 vão ficar branco. E todos os pixels que tem o valor abaixo de 100 vão ficar pretos. Isso só funciona em preto e branco. Essa função de threshold do CV2, sim. Mas você também pode... Existem variações dessa função, ou dessa ideia, onde você pode aplicar de várias formas. E o threshold também não é o único tipo de transformação. Mas esse aqui que eu vou apresentar é em preto e branco mesmo. Aí, eu vou usar a função cv2.threshold. E aí eu passo minha imagem preto e branco. Eu passo o valor, que vai ser 100. E aí esse 255 ele é o valor que eu escolho deixar. Se eu mudar esse valor aqui, ele fica no valor que eu colocar. Se eu não me engano, eu posso estar confundindo. E aí você passa como parâmetro o tipo de thresholding. Então, você pode passar o thresholding binário, que é o que eu estou falando para vocês de preto e branco, como eu falei, existem outros, ou o binário invertido, que seria basicamente a lógica oposta. Se for abaixo, fica branco, se for acima, fica preto. E aí, eu vou primeiro mostrar a imagem preto e branco, e aí depois ela com o threshold aplicado. Ou seja, todos os pixels que tinham valor maior que 100 ficaram brancos, e todos os pixels que tinham valor menor que 100 ficaram pretos. E na invertida acontece o oposto. Deu para entender agora? Pronto. Aí existem várias utilidades para esse tipo de transformação. Uma delas é como você... Se você tiver uma imagem de, por exemplo, uma célula, certo? Como é que você abstrai o que é célula do que é fundo? Ou, de uma forma melhor, se você tem uma imagem de uma bola azul num fundo branco, como é que você separa o que é a bola e o que é o fundo? O threshold é uma forma bem simples de fazer isso. O problema do threshold é que imagens da vida real não são tão fáceis de distinguir assim. E por isso existem diversos outros tipos de transformação que você pode fazer com imagem. Você tem o seed-based watersheding, que é uma outra forma de fazer. Eu vou explicar bem por cima porque está fugindo já um pouco. Mas você basicamente vai encontrar pontos na imagem que vão ser os picos de uma montanha. Imaginando dessa forma, ok? E aí você vai derramar tinta desse pico. A parte que está mais próxima do pico, a tinta pega mais fácil. A parte que está mais longe, a tinta vai ficando mais fraca. Então, você consegue ver aqui nesse desenhozinho. Se os picos são esses, tudo que está próximo desse pico está bem claro, e tudo que está longe vai ficando mais escuro. Certo? Isso é uma outra técnica para poder você conseguir melhorar a resolução ou abstrair uma imagem. Você tem aqui, por exemplo, o antes e depois. Que fica. Você pode deixar ela mais nítida. Você pode mexer nas cores. E existem diversas outras formas com o threshold. Existem programas até onde, por exemplo, esse aqui, onde você passa uma imagem para ele e você pega uma canetinha e você risca assim por cima onde você quer que realce e ele vai e realça para você. Isso é feito com machine learning ou redes neurais. Se vocês já pagaram IA, você sabe que inteligência artificial e rede neural é uma coisa que a gente estuda. E o que ele faz, ele usa pesos, né, num problema que você está querendo classificar. E aí, com o passar do tempo, a rede vai estudando esses pesos para encontrar os melhores pesos para um problema que você quer.
E aí, problemas mais complexos não podem ser facilmente divididos, que são os problemas linearmente divididos. E esses problemas mais complexos, eles precisam de mais de um neurônio, ou seja, vários neurônios, para conseguir desenvolver eles e classificá-los corretamente. E é basicamente isso que se trata das redes neurais. São vários neurônios em seguida que tentam classificar e estudar os pesos que eles vão aplicar. Basicamente uma transformação, você pode pensar assim, uma transformação de uma matriz que ele vai aplicar numa imagem para poder fazer o que você quer com ela, ou poder identificar certas características, como a gente vai ver mais aqui ainda. Isso tudo são coisas bem mais complexas que eu tô falando bem acima, sabe? Outro tipo de transformação que também é usado são para scans cerebrais. Quando você vai lá, ou scans de partes do corpo no geral, quando você vai numa daquelas máquinas, numa máquina de CT, ele tira uma foto, entre aspas, do interior do seu corpo e salva essa foto. Só que essa foto, ela não tá em RGB, certo? Ela tá num valor entre -1000 e 1000. E esse valor está relacionado à densidade do material que ele tirou a foto, onde 0 é a densidade da água. Ou seja, se você tirou uma foto do seu corpo e tirou foto da água e do pulmão, ou a água e do sangue, a água vai estar em 0 e o sangue vai estar em outro valor referente à densidade dele, beleza? Só que esses valores são muito grandes e ao olho humano fica muito difícil de ver. Como aqui está um exemplo. Porque eles são muito próximos um do outro, certo? São mais de 2000 valores. São 2000 valores, na verdade, nessa escala aqui. E aí o olho humano não consegue distinguir, fica tudo uma cor só pra gente. E aí uma transformação que a gente usa chama windowing. Você basicamente vai escolher um centro e uma largura. E aí tudo que está antes dessa largura, por exemplo aqui, eu escolhi o centro como 600. Desculpa, 1500 o centro. Tudo que está abaixo de 1500 menos 300, né, que seria a largura dividida por 2, vai ficar preto. E tudo que está acima fica branco. E com isso a gente consegue realçar as partes que são de interesse da imagem e abstrair todo o resto. Ou seja, se a gente quiser focar na água, o centro seria o 0, e aí a gente abria uma largura onde a gente quer ainda coisas que tenham essa densidade perto ou apareçam e fiquem realçadas. E é basicamente assim que aqueles raios-x da gente funcionam. Não é raio-x, é o CT scan, tá bom? Desculpa. Ele salva a imagem com esses valores grandes e aí o especialista aplica a transformação para realçar a parte de interesse. E isso são as várias transformações que a gente consegue fazer com imagens. Para essa parte de estudo, né? Algumas delas a gente consegue fazer com CV2, outras a gente precisa fazer redes neurais e programas mais complexos, como eu vou mostrar mais aqui na frente. Transformações básicas, no entanto, que a gente também consegue fazer com CV2. Além daquele thresholding de deixar preto e branco a partir do pixel de interesse da gente, a gente consegue também borrar uma imagem, certo? Ou fazer um outro tipo de borrar, ou aplicar um filtro bilateral, ou até umas outras coisas. Bem, e como é que faz isso? A gente passa um kernel, que é outro conceito de rede neural, eu não vou explicar também, mas basicamente, antes a gente estava multiplicando as matrizes, né? Naquelas transformações de deslocando e girando a imagem. O kernel é como se ele fosse carimbando a matriz e aplicando e multiplicando de pouco em pouco a matriz. Por exemplo, se você tiver uma matriz 9x9 e você tiver um kernel que é 3x3, você passaria o 3x3 aqui, aí anda uma certa quantidade, que também é um parâmetro, mas vamos dizer que se você anda a dimensão, ou seja, você anda 3. Aí você aplicaria o kernel aqui, andaria 3, aplicaria o kernel aqui, andaria 3, aplicaria o kernel aqui. E aí você vai aplicando transformações de pouco em pouco. É uma coisa bem complexa, mas dá pra gente abstrair. Basicamente a gente vai borrar a imagem. E aí eu passo a imagem e eu passo a matriz. E aí a gente vai printar e aí ele está borrando a imagem
conforme a média dos pixels que estão ao redor do pixel que a gente está pensando. Então, por exemplo, esse preto aqui, ele vai pegar os pixels que estão ao redor dele, somar e fazer uma média, para mudar a cor dele. E aí, ao nosso olho, fica essa aparência borrada. Também dá para borrar pela mediana. E essa forma de borrar ajuda a preservar e a realçar os cantos da imagem. Então a gente borrou a imagem, mas os cantos não estão mais borrados, como esse aqui estava. E uma outra forma, uma outra transformação que a gente pode aplicar na imagem é o filtro bilateral. A gente passa a imagem. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Diâmetro a partir de um pixel. Determina quantos outros pixels a função vai considerar para cada pixel. Isso. Cadê o filtro bilateral? Aqui, beleza. Você vai passar usando o ACV2 bilateral filter. Antes a gente estava usando o Media Blur e o Gaussian Blur, né? O Gaussian Blur é pela média e o Median é pela mediana. Aí o filtro bilateral a gente usa o CV2.bilateral filter, a gente passa a imagem. A dimensão do pixel, ou seja, quantos pixels ao redor a gente vai considerar. Se você lembra, você pode fazer uma associação com o KNN de inteligência artificial, ou quantos vizinhos ele vai considerar. Aí a cor e o espaço são parâmetros do filtro, né? E aí a gente passou o filtro na imagem. Eu estou explicando aqui o que o filtro faz. Então não, grande. Eu não lembro agora de cabeça. Mas como a gente viu, alguns filtros têm... eu acho que, se eu não me engano, o bilateral é para dar uma limpada na imagem. Você consegue ver que ela está bem mais smooth, certo? Essa parte aqui, chega do casaco, fica misturando com a da nave no fundo, certo? E quanto o Blur Média, a gente borra e preserva as imagens, o Blur a gente só borra as margens, o Blur a gente só borra. Esse aqui ele dá uma limpada na imagem, ela fica mais nítida. Novamente, isso são coisas que se você estiver tirando uma foto com a sua câmera e você passar um desses filtros, basicamente o que vai estar acontecendo é isso, essa transformação com matrizes. E aí você tem as utilidades práticas. Por exemplo, se você quiser tirar uma foto borrada ou quiser borrar o rosto de alguém, você pode fazer isso. Se você quiser passar um filtro numa imagem que você tirou e quer postar no Instagram, você pode. Mas também elas têm utilidades na inteligência artificial. Porque quando você limpa a imagem, você ajuda a rede neural a focar nos pontos de interesse e abstrair o que não é de interesse. Então isso vai dar uma maior percentual de acerto para a rede neural classificar uma imagem. E o que seria classificar uma imagem? Por exemplo, se você quer treinar uma rede neural para identificar, você manda uma imagem lá e ela identifica se a imagem que você mandou é um gato ou um cachorro. Como ela faz isso? Ela vai pegar uma base de dados com milhões de fotos de gatos e cachorros, onde alguém já chegou lá e já falou quem era gato e quem era cachorro antes. E aí ele vai passar 75% dessas imagens para a rede neural. E a rede neural vai treinando com aquelas imagens e vai sempre comparando com o resultado já anotado antes. Eu acho que essa aqui é um cachorro. Aí ela compara, é um cachorro ou é um gato? Eu acertei ou eu errei. E aí ela vai treinando. E aí ela treina com esse 75% e depois ela vê se ela tem a capacidade de aplicar o conhecimento que ela conseguiu treinando naquele 75% com os outros 25% da base. E é assim que a gente mede a acurácia de uma imagem ou de uma rede neural. Por que tem que fazer isso? Porque pode ocorrer da rede ficar muito específica e só conseguir classificar para a base de treinamento. É como se ela decorasse, sabe? Não realmente aprendeu. E com isso a gente consegue passar no futuro diferentes imagens e aí ela vai classificar. A que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é o de detectar rostos.
é uma rede neural que aprendeu numa imagem, encontrar o rosto de alguém, e aí ela tem uma certa quantidade de acerto ou não disso. Antes, eu só vou mostrar mais um, que é o mais uma transformação, que é o do detectar bordas. Mais uma vez, ela é útil, por exemplo, para separar as células do fundo, que eu estava mostrando naquele documento de imagem, né? Por exemplo, nessa imagem aqui, onde ele passou uma linha verde. A gente poderia usar esse filtro aqui para poder passar a linha verde. Você escolhe um valor e abaixo disso vai ser preto. Você escolhe um outro valor e acima disso vai ser branco. É parecido com aquela ideia da largura que eu falei, né? Que antes do início do valor era um valor e antes do segundo era outro. Diferente do thresholding, que é um só. É antes disso, antes disso. Isso aqui cria um intervalo. Essa é a palavra que estava me faltando. Isso aqui cria um intervalo onde o pixel mantém a sua característica e acima antes ele fica de um outro valor. E aí você passa. Você usa o cv2.kene. E aí você passa a imagem, você passa o intervalo e ele vai retornar para você as bordas da imagem. Bem legal. E agora a gente vai para a parte que eu acho mais interessante de todas, que é o trabalho com redes neurais. Eu vou pegar aqui o repositório de uma pessoa que ela já treinou a rede, e aí eu vou usar essa rede já treinada para classificar imagens novas, certo? Que é basicamente esse o trabalho do profissional que trabalha com rede neural. Ele está clonando aqui do Git, vai demorar um pouquinho. Mas aí eu vou explicando. Eu vou importar NumPy, importar CV2, importar o cv2.showPatch, e aí eu vou importar o classificador dele, que é a parte da rede neural que eu estava falando. E aí eu crio uma função, detecta rosto, onde eu passo um nome e a imagem. O nome vai ser o que eu vou imprimir ao redor do rosto quando o rosto da imagem for detectado. Daí é muito simples, a abstração é bem grande. Você usa facecascade.detect multiscale, e você passa a imagem, o scale factor, que seria o zoom que você vai estar dando na imagem para poder achar o rosto ou não, e o número de vizinhos. São parâmetros do classificador, a gente vai abstrair eles. Mas vamos trabalhar com 5 e com scale factor padrão, beleza? Basicamente o que vai estar acontecendo você pega a função do cara, facecascade.detect multiscale, e passa a imagem. E aí, o retorno disso vai ser uma imagem, um objeto, na verdade, que tem a imagem e tem algumas outras características. Por exemplo, ele vai ter x, y, h e w, que seria o início, a coordenada de início do rosto, no x e no y, e a largura e a altura do rosto. Então, o que a gente vai fazer nessa função a gente passa a imagem, ele detecta o rosto e volta em faces. Daí em faces eu pego a coordenada de início e a largura, e eu vou desenhar um retângulo com aquela função do cv2.rectangle que a gente viu no início. Daí eu passo a imagem, a coordenada de início e a coordenada de fim, que seria a de início mais o comprimento e a largura. E aí a cor do retângulo, vai ser só um retângulo azul. E aqui o tipo de a grossura da linha, né? E aí eu vou escrever também o que eu passo como parâmetro na função com aquela cv2.putText. Eu escolho a mesma fonte de antes, e aí na imagem eu escrevo o que eu passei como parâmetro para a função. Eu escrevo em preto, eu acho. Eu não lembro agora que cor é essa, do topo da minha cabeça. Aí eu passo a fonte, passo o tamanho, a grossura e o tipo de linha. E aí eu imprimo também a quantidade de rostos que foram encontrados. E depois eu retorno a imagem e depois eu só mostro a imagem. Então vamos lá. Eu vou pegar do meu drive uma imagem. Não foi. Peraí. Eu esqueci de rodar esse aqui de cima. Perdão. Eu vou pegar do meu grupo, do meu drive, uma imagem minha. E aí eu defino um scale factor, que é o tanto que eu vou dar zoom na imagem. Mas normalmente a gente vai abstrair. Só aceita esse valor aqui. É mais fácil.
E aí eu detecto o rosto. Eu mando escrever Amaro e passo a imagem. E aí a imagem me retorna. Eu tenho uma imagem minha. E aí ele detectou meu rosto. Ele detectou que meu rosto começa aqui e termina aqui. E aí eu escrevi Amaro em cima. E aí ele fala, detectou um rosto só. E a gente pode fazer isso também com uma imagem com mais rostos. Mais rostos. Eu peguei uma imagem antiga minha aqui, que tem várias pessoas. E aí ele vai detectando os rostos e aí a gente consegue ir escrevendo. E tudo isso feito com redes neurais. O cara já treinou a rede dele e a rede dele consegue detectar rostos que ela nunca viu antes. Que são imagens novas que a gente vai passando. E como você consegue ver, não consegue detectar todos. Esse rosto aqui, ele tá borrado. Mas esse aqui também tá. Aí a quantidade de acerto cai. Como você consegue ver dos rostos que estão mais perto. Aqui eu tenho uma funçãozinha também. Que eu vou ignorar. Só aceita ela. Ela permite com que o Drive, o Colab, acesse a minha câmera. E aí eu posso tirar uma foto. E aí ele vai tentar detectar o meu rosto nessa foto. Ela conseguiu. Eu posso tentar novamente. Tentar ficar mais longe ou mais escuro. Deixa eu ficar mais aqui, ver se ela consegue. E eu tô de lado agora, não tô olhando. Não consigo detectar. Tá vendo? Pronto, isso são várias coisas que a gente consegue fazer com a CV2. A parte mais legal, que eu mais gosto, é essa de redes neurais, né? A gente passa a imagem e a rede estuda essa imagem e tenta classificar ela. Mas a gente pode também fazer várias transformações e pode fazer coisas básicas, só girar a imagem, escrever alguma coisa. É programação, né? A gente pode ir até onde a nossa imaginação coisar. Desse aqui que você tá falando, né? Do coisa. Aí o que eu queria fazer, porque que eu pedi pra vocês estarem preparados pra ligar a câmera, eu queria tirar uma foto da gente e tentar ver se o classificador consegue encontrar nossos rostos. Bora lá? Quem quiser ligar a câmera Obrigado, aí. Amaro. Eu já ia pedir para ligar a câmera para tirar fotinho Eu vou parar de do Instagram. compartilhar rapidinho, só pra tirar a foto. E aí eu volto a compartilhar. Tá meio escuro Tranquilo, aqui, Thales. mas Como é que eu só preciso mudar meu layout pra não ficar no foco uma pessoa. vou acender a luz aqui. Alguém lembra como faz? Como tira o foco de uma pessoa e deixa tudo dividido? Como assim? Nos 3 pontinhos tem alterar layout. Consegui. Aí você coloca mosaico. Beleza. Todo mundo pronto? Diga um X. Aí. Consegui tirar um print. Show. Mas eu quero outro print. Aham. Eu quero o print com a apresentação na tela. Beleza. Vou apresentar agora. Novamente. Pode ligar de novo aí, Daniel. Deixa eu só salvar essa imagem aqui. Salvar na minha área de trabalho mesmo. Que isso? Aí, ó. Saiu correndo. O outro. Salvar na minha área de trabalho. E aí Eu liguei sem objeção para o teste. Eu vou... Eu liguei sem objeção para o teste. Eu vou... a imagem que eu salvei na minha área de trabalho, eu vou lançar aqui no... Eu vou dar o upload aqui no Colab. Como eu falei, é possível fazer dessa forma também. E aí eu vou criar um novo bloquinho de código. A parte do código, assim, tal. Eu vou abrir um novo bloquinho de código e aí eu vou mudar o caminho da imagem. Eu vou só aqui copy path. Eu vou mudar pro que a gente tirou a foto. E aí eu vou dizer de rosto, eu vou botar inover. Vamos ver se ele consegue achar os inovers. Achou 5 rostos. Olha aí! Até do rosto da imagem foi Mas nem encontrado. precisou. Menos Carlos. Carlos não é o inover. Caralho, sacanagem. Muito bom, é muito massa. Massa, né? E aí, Ronildo, eu vou terminar a gravação aqui. E foi isso.